Boa noite. É a última noite, né? Foi maravilhoso. Eu quero agradecer aos irmãos, né, por terem estado aqui. E quando eu escuto esse hino vai ficar agora no meu coração, né? Santo Monte. O coração pulsa. Mas eu lembro do último texto que eu li no sábado, aonde Deus falou com Moisés assim: Moisés, quando subir para adorar neste monte, é o sinal de que eu estou com você. E a gente esteve aqui todas as noites, né? Todas as noites reunidos neste monte, nesse santo e bom lugar, né? Para adorar o nosso Deus. E foi muito bom. Eu quero agradecer a cada irmão que esteve aqui durante toda a noite, porque eu sei que não foi fácil. Se cada um de nós pudéssemos, né, contar o sacrifício, o esforço para estar aqui, a gente viraria a noite, com certeza, né? Porque teve irmão que deu até o sangue, né? Literalmente. Ontem a nossa irmã levou um esbarrão de bicicleta, né? Janilda, né, machucou o nariz, chegou aqui sangrando, né? Mas graças a Deus ela ficou bem, né? Então eu sei que não é fácil, mas o nosso Deus falou que estaria conosco e Ele está, né? Em todos os momentos Ele está conosco. Hoje eu estou um pouquinho rouca, desde ontem, né? Os irmãos já notaram. E ontem não foi fácil aqui, a garganta já está ardendo. Mas a gente vai conseguir. Então, meus irmãos, foi muito bom, né? Agradecemos aqui a irmã Sueli, que é a líder, né, do Ministério da Mulher. E ela, com certeza, foi usada por Deus durante toda essa semana. As irmãs que trabalharam incansavelmente, né, para preparar, deixar tudo organizado, né? O almoço amanhã, já estamos sabendo, o lanche de cada noite, né? Tudo tão bem organizado, tão bem preparado, para que essa semana fosse uma bênção, né? Os cantores, né, que ministraram a banda, o nosso sonopraz. Agradecemos a todos, a gente nem pode estar citando para não ser injusto, né? Agradecemos todos os que estiveram aqui apoiando para que essa semana acontecesse, para a honra e a glória de nosso Deus. E agradecemos porque já encontramos irmãos aqui hoje que oramos durante a semana, que estavam acamados, e graças a Deus hoje puderam estar de volta aqui no nosso meio, né? E os nossos irmãos que também hoje não puderam estar aqui. Mas foi tudo muito bom. E é sempre bom estar com vocês. Meu coração vai sentir saudade, mas quando tiver a saudade eu volto. Para visitar, né? Não sei se para pregar, mas para visitá-lo eu vou voltar, com certeza. Foi muito bom mesmo estar aqui com vocês. E, com certeza, essa semana tem um propósito especial na vida de cada um de nós, não é verdade? Porque hoje a gente vai falar do propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um plano, né, todo especial. E hoje a gente vai ver que plano é esse, que plano especial, que propósito especial é esse que Deus tem para a vida de cada um. E a gente vai ver esse propósito. Eu gosto muito dos personagens bíblicos, porque as histórias, elas são testemunhos, né, para cada um de nós. Elas servem de testemunho. E essa semana a gente viu várias histórias aqui, na qual a gente pode tirar lições preciosas, né, para a nossa vida, na vida desses personagens. E hoje a gente vai tirar, né, na vida de José, né, para a história, para o tema de hoje, né, o propósito de Deus para a minha vida. A gente vai aprender muito com a história de José, porque José ele era o 22º, né? Ou o primeiro, porque ele tinha uma irmã, eu não lembro bem
a ordem dela, se é a primeira ou se era a última, mas eu sei que Jacó ele teve 13 filhos. E José era um desses filhos, não é verdade? Não é isso? Jacó teve 13 filhos, porque ele teve uma filha, né? Contando com ela. E José era um desses filhos. E José teve uma vida triste, ele teve uma vida de muita luta, mas ele também teve uma vida feliz, com muita vitória, né? E a gente vai ver o propósito de Deus no decorrer da vida de José, porque o propósito de Deus não é no final da vida ou lá no céu. O propósito de Deus é durante toda a nossa vida, até mesmo antes de existirmos. Deus já tinha um propósito para cada um de nós. E a gente vai ver isso hoje, que o propósito de Deus ele acontece todos os dias, a cada momento, todo segundo, todo minuto. Deus tem um propósito especial para a vida de cada um de nós. E a gente vai ver agora que José, só contextualizando, ele foi vendido por seus irmãos para o Egito, não é verdade? Porque os irmãos tinham ciúmes de José, porque ele era um dos filhos mais novo, né? E o pai, por conta dele ser o filho da mulher amada, né? Ele tinha ciúme dos irmãos, de José, os irmãos. E o que eles fizeram? Eles pegaram e jogaram José num poço e depois venderam ele para os ismaelitas. Então, eu quero que os irmãos abram aí a Bíblia, ou a gente vai ler ali na tela, Gênesis 39, no verso 1, aonde José foi levado para o Egito. E o texto fala assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém? Olha, irmãos, que história maravilhosa. José foi vendido, história triste, foi vendido pelos irmãos para o Egito, né? E agora, chegando lá, ele foi comprado por Potifar, né? E Potifar levou José para a sua casa e José começou a trabalhar lá como mordomo. José, quando caiu naquele poço e foi levado para o Egito, ele ainda era um adolescente. Ele tinha 17 anos, né? Conta os estudiosos, né? Que José tinha 17 anos quando ele passou por essa dura prova, quando ele foi separado do seu pai, da sua família, né? Por inveja, ciúme dos seus irmãos. E quando chegou lá no Egito, ele foi vendido para ser escravo. E ele foi... Quem comprou ele foi Potifar, né? O general da guarda lá de Faraó. E ele gostou tanto de José, ele reparou que José era um jovem diferente. Era um jovem que fazia as coisas, né? Talentoso. E o que ele fazia era com excelência, e Deus abençoava tudo que José fazia, né? E Potifar, ele percebeu isso. E a gente vai ver como, daí para frente, como Deus prosperou
não somente a José, mas também a Potifar. Por quê? Porque Deus fala assim na palavra: eu abençoarei aqueles que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, Deus abençoou Potifar, e Potifar agora teve José consigo na sua casa. Vamos ler o verso... Continuar lendo, Rafa. O verso 6, né? Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Potifar deixou tudo nas mãos de José, porque era um homem de confiança, né? Um homem íntegro. E Potifar anotava isso tudo nele. Era uma bênção, não é verdade? Verso 9 agora. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí já é quando a mulher agora de Potifar, a mulher de Potifar começou agora a se engraçar, né? Dar em cima de José. E José agora sendo fiel não somente ao seu senhor, né? Potifar, ele também era temente, ele temia a Deus, e ele disse que ele não cometeria tamanha maldade, e que ele não pecaria contra o seu Deus. Verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou com ele na prisão. Agora, por conta da mulher que mentiu para o seu marido, né? Eu estou adiantando os textos, porque não dá para ler a história toda, mas a gente, contextualizando, sabe o que aconteceu depois que José fugiu daquele assédio. E agora ele estava no cárcere. José foi preso injustamente. O próximo verso, 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que maravilhoso. Então, Deus prospera, né? O trabalho das mãos dos seus servos, do trabalho das mãos daquele que é fiel. José, ele foi fiel a Deus, e mesmo naquele lugar onde era para ele estar ali, encarcerado, sofrendo, ali também ele recebeu o trabalho, e ali também ele prosperava, né? Porque prisão alguma pode prender o Filho de Deus, não é verdade? O inimigo tenta nos oprimir, tenta nos castigar, mas o Senhor não deixa. O Senhor, ele nos prospera, porque o propósito de Deus é o quê? Nos abençoar. A gente tem notado que toda a trajetória até aqui, de José, Deus aparece abençoando, prosperando a ele, e aqueles que estão ao redor. Ele era a luz, né? Porque ele testemunhava desse Deus maravilhoso, e com o trabalho de suas mãos. E Deus deu um talento para cada um de nós. Ele quer usar esse talento que ele deu, né? Para cada um de nós, para que a gente também prospere. Não só nós mesmos, né? Mas também todos aqueles que estão à nossa volta.
Vamos continuar no verso, agora vamos pular por 41:14. Indagou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse e, por algum tempo, estivessem na prisão. Então, aí, o comandante da guarda prendeu o copeiro e o padeiro do rei. E ali, naquela prisão, a gente já sabe um pouquinho da história, onde José, Deus deu a ele a interpretação do sonho destes 2 homens, e aonde José disse que o copeiro seria libertado em 3 dias, né, na interpretação do sonho, e aonde o padeiro seria morto. E José fez um pedido para aquele copeiro. Ele disse para o copeiro: olha, quando você voltar à presença do faraó, fala para ele de mim. E aquele copeiro saiu da prisão, como José havia falado para ele, né, interpretado o seu sonho, mas quando chegou diante de Faraó, ele não lembrou. Se passaram, irmãos, 2 anos. 2 anos se passaram, e o rei teve um sonho. E naquele reino não tinha quem interpretasse aquele sonho. Ele mandou chamar todos os magos, todos os, né, intérpretes ali de sonho, mas não tinha ninguém que pudesse interpretar. Agora a gente vai ler 41, verso 14. Fala assim: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar diante de Faraó. Verso 33. E quando, José, agora, quando foi diante de Faraó, ele interpretou, Faraó contou o sonho para ele. E ele interpretou o sonho de Faraó. Eu não vou dar muita ênfase ao sonho, para resumir um pouco, né, a história, mas a gente sabe que, quando José interpretou o sonho, Faraó agora queria alguém que ele deu um conselho, né, para Faraó, porque haveria 7 anos de fome no Egito, né, e 7 anos de prosperidade, mas primeiro eles iriam passar por aqueles 7 anos de fome. Então José deu um conselho para o Faraó, e esse conselho está no verso 41:33, e diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos do Egito, da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Olha só, agora José deu esse conselho para que Faraó pudesse guardar os mantimentos dos anos de fartura para os tempos difíceis, né? E agora, o verso 37. 37. E o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus?
Olha só, agora José, diante do faraó, José passou por uma vida inteira de lutas, né? De vitórias também. A gente viu que ele foi um homem próspero na casa de Potifar, mas ele também passou na prisão, e Deus foi com ele na prisão. E agora ele estava ali, 2 anos depois, né? Diante daquele faraó, e o faraó o reconheceu como um homem em quem está o Espírito de Deus. Esse é o propósito de Deus, né? Deus quer abençoar cada um de nós, e Ele coloca na gente o quê? Ele está conosco e nos dá o seu Santo Espírito, a ponto, né, das pessoas reconhecerem, perceberem isso. E ele vem falando assim, ó, no próximo verso. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás, verso 40, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o seu anel, o anel de sinete, e o colocou e o pôs na mão de José. Fez-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez-lo subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha, irmãos, que maravilha. Verso 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito. Então, de 17 a 30 anos, se passaram aí 13 anos, né? Deus passou ali 13 anos preparando José para esse momento maravilhoso, aonde Deus tinha ali um propósito tão maravilhoso na vida de José, que era o quê? Livrar todo o povo do Egito, não só o povo do Egito, mas toda aquela redondeza ali da fome, da morte. Deus queria usar José de forma maravilhosa, e é assim que Deus quer fazer de cada um de nós, né? Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida, porque nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Ela é feita de momentos que, às vezes, a gente não entende o porquê a gente está passando por aquela prova, por aquele momento tão complicado, por aquele momento tão difícil. Mas Deus, Ele olha ao todo, porque Deus tem uma visão, né, aérea. Ele vai montando as peças do quebra-cabeça, Ele vai montando as peças da nossa vida, a nossa história, e Ele faz coisas maravilhosas. Num primeiro momento, a gente não tem essa visão, né, essa perspectiva. Por que algo tão terrível está acontecendo comigo? A gente não entende por quê, mas Deus entende. Deus tem um propósito muito grande lá na frente, né? Nosso Deus é maravilhoso, Ele tem algo. O propósito de Deus é alegria, é nos dar prazer. E a gente só aprende isso nos momentos difíceis. Nesses momentos é o momento que Deus está te preparando. Se você está passando por algo assim, parecido com o de José, né, a gente vê os altos e baixos. Por isso eu escolhi essa história, porque essa história ela é maravilhosa, e são vários textos, eu sei que cansa, mas são textos lindos, textos maravilhosos que servem de inspiração para a nossa vida,
para que nós possamos entender que a nossa vida, muitas das vezes, é feita assim de altos e baixos, mas é para colocar, para nós aprendermos aonde Deus quer nos colocarmos, porque quando Ele nos colocar lá, o propósito de Deus tem que se cumprir na nossa vida, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, não fique triste. Mesmo que você não entenda o propósito de Deus para a sua vida agora, obedeça, faça como José. Não importa onde você está, se é numa cama quentinha, ou se é numa cela, né? Como ele foi parar numa cela injustamente, não que ele tinha pecado ou cometido algum delito, porque às vezes acontece tantas injustiças e a gente fica, poxa, mas isso é tão injusto. Será se Deus não está comigo? Mas o tempo todo aqui a palavra vem falando que Deus era com José, Deus estava com José, e Deus está conosco também, irmão, porque o propósito de Deus é para todos nós, é para todos nós, até mesmo nos momentos difíceis Ele está conosco, olha que maravilha. Se você está passando por um momento difícil, Deus está com você, Ele está do teu lado, segurando a sua mão, né? Passando junto, e muitas das vezes dói, a gente não entende, mas Deus está juntando as peças, e logo após, né, depois da tempestade, sempre vem a bonança, com certeza, é porque logo à frente tem uma história muito bonita, algo muito melhor e muito grande para você viver. E Deus, o mais legal é que Deus não quer fazer isso só para a sua vida, como foi na vida de José. Ele fez isso para todo um povo, não é verdade? Ele salvou a vida daquela geração ali, dos seus próprios irmãos, que a gente vai ver na frente da sua família. E Deus tinha um plano tão especial na vida daquele jovem, que saiu dali, mas ele resolveu no seu coração que ele ia servir a Deus, ia ser fiel a Deus, custe o que custasse na vida dele, porque muitas das vezes nós também podemos atrapalhar os planos de Deus, não é mesmo? Quando a gente não faz o que é da vontade de Deus, a gente acaba atrapalhando os planos de Deus, mas não que esteja perdido, porque Deus ele pode fazer tudo novo de novo, não é verdade? Ele é especialista. Claro que a gente vai agora vai retomar, mas Deus é especialista. Ele pode renovar tudo, fazer tudo novo de novo. E eu vou ler só mais um texto aqui para frente, aonde José entende o propósito de Deus para a vida dele. E é quando ele encontra com seus irmãos novamente, né? Quando os irmãos deles chegam no Egito, e eles vão lá pela segunda vez buscar mantimento, e agora eles vão até a casa, né, de José. E José agora fala assim, eu vou ler aqui o verso, vem dizendo no verso 45:4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. E então ele disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui, porque era para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Olha, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Olha, querido irmão, José reconheceu o propósito de Deus para a vida dele. José sabia que Deus estava no controle de tudo. E Ele está no controle da vida de cada um de nós. Não é verdade? Ele tem tudo planejado em suas mãos. E José agora fala para os seus irmãos, foi Deus. É assim porque Deus o quis. E Deus me colocou aqui por vontade dele, para livrar toda esta terra, para livrar todo este povo da fome. E o mais legal é que José agora, ele reconhece o plano maravilhoso de Deus para a vida dele, e agora ele perdoa e abraça os seus irmãos. E a gente conhece essa história que teve um fim tão maravilhoso, porque depois disso, toda a família se reencontrou. Aquela família que foi quebrada, não é mesmo? Que foi despedaçada, que foi separada, porque isso traz sofrimento. Aquele pai sofreu, por 17 anos a perda do filho, achando que seu filho estava o quê? Morto. E agora ele foi para o Egito para encontrar com seus filhos. Olha o propósito de Deus para cada um de nós, queridos irmãos. O propósito de Deus é abençoar a cada um de nós. Ele promete estar conosco todos os dias. E todos os dias Ele está realmente. E agora aquela família toda se reencontra, ali na terra do Egito, e agora Jacó revê o seu filho José, e José revê o seu pai. Olha, e os dois se abraçam, e se encontram novamente, e é assim que Deus faz. Ele planeja para nós um final feliz, e o propósito de Deus não se resume só aqui nessa terra, porque o propósito dele é algo ainda maior para cada um de nós, porque Ele transcende tudo isso aqui. O propósito de Deus conosco, como eu já falei, é todos os dias e vai ser por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós estaremos junto do Senhor. E quando nós estivermos junto com o Senhor vai ser maravilhoso, porque aí já não haverá mais esses baixos. Lá só haverá o quê? Vitórias, Lá não haverá lágrimas, Lá não haverá separação, não haverá pranto, não haverá dor. Lá nós estaremos seguros para sempre com o nosso Senhor. E esse é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Mas nós precisamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Para isso, Deus não obriga a nós fazermos o que Ele quer. Ele oferece, a bênção. A palavra de Deus assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Aceitem a bênção para que vivam. Então, vamos aceitar, essa bênção, essa graça maravilhosa de nosso Deus. Porque Deus quer fazer algo maravilhoso na vida de cada um de nós. Eu não sei se existe alguém que precisa tomar uma decisão, aceitar o propósito de Deus na sua vida essa noite. Mas Deus te chama para viver, para estar junto dEle, cumprindo esse propósito por toda a eternidade. Amanhã a Luciana vai se batizar, Lu? Ela vai descer as águas do batismo. E se tem alguém aqui que ainda não tomou a sua decisão, você precisa tomar sua decisão, ao lado desse Deus maravilhoso. Porque Ele tem um propósito todo especial na vida de cada um. E Ele quer colocar sobre cada um de nós o seu Santo Espírito. E nós recebemos o Santo Espírito nas águas do batismo. É quando passamos pelas águas. Vocês lembram de Jesus quando foi ungido pelo Santo Batismo? O Espírito Santo desceu sobre Ele em forma de uma pomba. E Deus falou assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E Deus convida a cada um de nós a também recebermos esse Espírito e ser como disse o faraó, O faraó falou para o José: este homem, ele é cheio o quê? Do Espírito,
nós receberemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não deixe para amanhã, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Aceite o propósito de Deus em sua vida. Esse é o meu desejo nessa noite, a minha oração. Entregue sua vida a esse Deus maravilhoso.